Prince, o genial multi-instrumentista e cantor e compositor, é o personagem de mais um episódio da série Que Falta Faz. E a genialidade dele musical faz muita falta em tempos tão medíocres. Presta atenção. Black Friday. Black Friday é para os fracos. Na Hotmart é Black November. E nós não podíamos ficar fora dessa. No mês de novembro, você compra o meu curso com 40% de desconto. Mas infelizmente, as vagas são limitadas. Preenchidas as vagas, acaba a mamata, no dia que for. Então corra e garanta já a sua vaga. Chega de não saber como tocar viradas realmente poderosas. A hora da virada é agora. Vambuzik Curso Bateria, o mais completo curso de bateria, desenvolvido com o meu método revolucionário, totalmente online, suporte comigo via WhatsApp, diversos bônus, e agora, com o método Vambuzik Definitivo de Viradas, é a oportunidade mais incrível do estudo da bateria dos últimos tempos. Clique no link abaixo e vamos juntos pra batera. Meu amigo e minha amiga, o Prince faz muita falta nos dias de hoje. Ele era um cantor excelente, um multi-instrumentista completo e o mais incrível, cara, ele tocava muito bem qualquer instrumento que você possa imaginar. Antes de eu falar a respeito dele nessa série, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E não foi à toa que o Prince gravou vários álbuns tocando todos os instrumentos e depois ele botava uma banda enorme para tocar nos palcos, nas turnês. E sempre com músicos assim extraordinários, como por exemplo a baterista percussionista Sheila E. e o lendário saxofonista da banda do James Brown, o Maceo Parker. E todo mundo obedecendo às ordens dele na estrada. Assim como aconteceu com o Bowie, David Bowie, por exemplo, nunca dava para saber o que o Prince ia fazer, o que tipo de álbum ele iria lançar, que tipo de show ele iria exibir e que tipo de projeto ele ia criar. Tudo era uma surpresa muito grande. Vou te dar um exemplo, cara. Quem imaginaria que ele ia montar uma banda só com garotas e fazer um rock pesado, sensacional, musculoso, com uma influência de um monte de bandas dos anos 70, até mesmo do Led Zeppelin. Nesse projeto aqui, ó, o Third Eye Girl. Aqui, ó. Que é um disco, ele abre aqui assim, ó. Tá vendo? Esse projeto aqui é um projeto espetacular. O Prince, literalmente, ele era dono do seu próprio espírito, né? E ele tinha uma autonomia artística da qual muito pouca gente já saboreou um dia. E ele era capaz de criar qualquer tipo de som, mas ele se concentrava quase sempre numa mistura explosiva de funk, verdadeiro funk, né? Não funk carioca, essas porcaria, o verdadeiro funk americano. E ele misturava isso com soul, com rhythm and blues, com rock pesado, com pop, com jazz, e ele fazia canções assim de rachar o assoalho, assim, pulverizava os nossos cérebros, vamos dizer assim, até que tem vários discos que eu ouço do Prince, cara, que eu tenho a impressão que o meu cérebro está escorrendo pelas orelhas, de tão legal que é. E ele vivia enclausurado num complexo gigantesco, cara, que era uma mistura de mansão com estúdio, lá em Minneapolis, que era batizado como Paisley Park. E ele lá dentro, cara, ele vivia uma realidade meio que paralela, assim, sabe? Tipo, pouca gente tinha acesso a ele lá. É como se ele fosse um Elvis negro, né? Cercado de aduladores e envolto numa rotina de composição e gravação, cara, que era um negócio insano, era incessante.
Inclusive, reza uma lenda, cara, que existe um cofre dentro do Paisley Park contendo fitas e mais fitas, cara, com mais de 2.000 canções inéditas que ele nunca chegou a lançar. Se você tem acompanhado bem os lançamentos, você vai reparar que de uns tempos pra cá, cara, começaram a aparecer na internet vários discos póstumos do baixinho. E assim, são discos montados com canções extraídas desses arquivos, cara. E ele realmente se tornou um sucesso mundial quando ele lançou esse disco aqui, ó, Purple Rain, em 1984, que é a trilha sonora do filme. O filme é uma porcaria, né? Horrível, mas o disco é sensacional, espetacular. E lembrando, né, que o filme ele é horrível também porque o Prince não era tão genial como diretor e produtor e ator, né? Não era dele, cara. O filme é péssimo, mas a trilha sonora é sensacional. Aliás, eu pergunto a você, meu amigo, você conhece a imensa lista de hits sensacionais que ele lançou? E a inacreditável quantidade de canções espetaculares que ele distribuiu ao longo da sua extensa discografia? Eu garanto que você não tem conhecimento disso. Por falta de interesse, por preguiça da sua parte. A verdade é uma só, meu amigo. A pior canção do Prince é melhor do que 94% de toda a produção musical de 1985 para cá. Mesmo quando as suas canções elas não tinham nada praticamente em termos de arranjo, como é o caso emblemático da Kiss, que é uma canção espetacular, é um clássico do pop e ela é quase minimalista não é o termo, assim, ela é quase enxuta em termos de instrumentação e arranjo. É uma canção simplíssima, espetacular. E elas, tanto Kiss como outras canções, elas tinham essa característica, tem ainda essa característica, e elas são, cara, parecem pérolas reluzentes musicais. E não dá para ficar indiferente a qualquer tipo de coisa que o Prince fez na carreira. A presença de palco dele era um negócio tão mágico que dava a impressão, cara, nós estávamos diante, assim, dos espíritos do James Brown, do Marvin Gaye, do Michael Jackson, do Miles Davis, do Duke Ellington, do Sam Cooke, da Nina Simone, todo mundo reunido num corpo só, né? Ele baixíssima estatura, ele era quase anão. Mas ele se tornava um gigante na hora que ele entrava no palco. E ele ainda fazia questão de deixar explícita a admiração que ele tinha pelo Sly and the Family Stone, pelo George Clinton e aqueles projetos maravilhosos do Parliament e do Funkadelic, capitaneados por ele. E ainda para piorar, meu amigo e minha amiga, o Prince era um guitarrista absurdamente espetacular. Ele era uma espécie de mini Jimi Hendrix. É uma pena que o preconceito retardado de muita gente, principalmente do pessoal do meio do metal, né, que é um universo recheado de gente com ervilha no lugar do cérebro, falava mal do cara, metia o pau, sem conhecer, cara, sem saber, nada. Simplesmente era gostoso para essa turma meter o pau no Prince. E foi justamente essa autonomia artística que ele teve, que passava ao longo de todas essas críticas que ele recebeu, cara, que o levou a bater de frente com o show business. Quando ele soube que ele não tinha os direitos sobre as gravações originais que ele tinha lançado enquanto foi artista da Warner, ele tomou a decisão de se auto-sabotar. Ele enviava para a gravadora umas músicas que ele julgava horríveis. Bom, ele achava isso, né? Porque as músicas eram muito legais e apareceram em vários álbuns que eu julgo muito bons do Prince, que ele lançou pela Warner. Aliás, como são os casos de músicas presentes nesse que é o meu disco favorito, um dos, né? Que é o Diamonds and Pearls, no Golden Experience e no Chaos and Disorder. Ele mandava umas músicas pra gravadora, isso aí... Ele achava que era ruim essas músicas, cara. E as músicas eram sensacionais. Pra você ter uma ideia,
o Prince ele chegou a mudar de nome. Ele substituiu por um símbolo indecifrável que era para não facilitar as coisas para a gravadora. E aí, para muita gente, cara, ele virou um maluco milionário que aparecia nas fotos e com a palavra slave escrita no rosto, que significava escravo. E para outros como eu, cara, ele era um artista que ele não abaixou a cabeça para as regras de mercado, que inclusive impedia que ele fosse dono do seu próprio trabalho, dono das suas próprias criações. Quando o contrato dele com a Warner expirou em 96, obviamente que ele não renovou, ele soltou um disco triplo, que é isso aqui, ó, Emancipation, um CD triplo e excelente, e com uma capa absolutamente tosca, no qual ele exibia as mãos dele livre das correntes, cara. Essa capa é horrorosa, mas assim, e os 3 discos são muito legais. Para quem acompanhava a carreira do Prince, essa capa fazia todo sentido. Pena que muita gente parou de acompanhar a produção do Prince daí em diante. E aí ele era tão genial, e quando eu falo, hoje a gente usa a palavra genial para designar um monte de artistas sem talento. E o Prince não, cara, o Prince era realmente genial no termo, no sentido literal do termo. Pra você ter uma ideia, ele expandiu o campo dele de atuação para outros tipos de mídia. Ele foi um dos primeiros a fazer isso. Ele lançou discos, por exemplo, 2 discos ele lançou, ó, o Planet Earth em 2007 e o 2010 em 2010. Ele lançou esses 2 discos encartados em jornais ingleses e irlandeses, algo que era absolutamente impensável para qualquer artista, ainda mais da magnitude dele. Ah, antes de eu continuar, eu quero te dar um presente. Exatamente. Clica aqui no link aqui embaixo e correspondente, claro, aqui na descrição do vídeo, e eu vou enviar para você gratuitamente um guia dos melhores discos do Prince para você conhecer. Você que nunca teve contato com a obra dele, ou que você que foi sempre meio preconceituoso, você que parou de ouvir o cara depois do Purple Rain, eu vou mandar para você uma discografia selecionada, um texto inédito comentando a respeito dos melhores discos do Prince, aqueles álbuns que você tem que começar a ouvir para entender a obra dele, tá bom? Então não esquece, basta você clicar aqui no link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou enviar esse presente para você. Presente. O Prince foi um dos primeiros artistas a alertar a respeito dos problemas de diluição das informações e da criação artística na internet. Ele sacou que isso ia sair fora do controle do próprio artista. Ele, inclusive, teve uma época, cara, que ele mandou retirar todos os vídeos dele do YouTube. Então você não encontrava nada dele, você não encontrava nada dele nas redes sociais, nem nos streamings da vida. Então, baixar as músicas do Prince em qualquer tipo de download era impossível. Ele tinha uma mão de ferro total que controlava o universo digital da distribuição da música dele. É claro que ele não foi perfeito em termos artísticos em todas as formas mais amplas que você pode imaginar. Eu citei para você que o filme que ele produziu, dirigiu e atuou, o filme Purple Rain, é muito ruim. Ele exibia uma sensualidade, né, uma estética sensual, que era na verdade era um misto de pseudo-androginia com uma cafonice absurda, assim, para não dizer bizarra, né? Ele fez outros filmes horrorosos, o Graffiti Bridge, por exemplo, é um filme péssimo, e que se salvam alguns momentos assim. Na verdade, nesses filmes só se salvavam os momentos em que ele aparecia tocando. E aí você sabe muito bem que o Prince morreu por conta de uma overdose de remédios, enfim. O que você tem que lembrar é que o Prince foi um gênio musical. Daqueles que fariam o Jimi Hendrix e o Miles Davis tirar o chapéu.
Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito do Prince nessa série Que Falta Faz. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visita a nossa loja que tem uns produtos bem legais e deixa aqui no comentário o que você pensa a respeito do Prince, tá? Eu quero saber a tua opinião. Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.